Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Professor Bruno Clemente por aqui. Nós daremos então andamento à nossa atividade ou ao nosso estudo sobre os diagramas de classe, mas agora já caindo na linguagem de programação, tá bom? Eu peço que qualquer aluno que eventualmente tenha alguma dificuldade com os conceitos que eu vou apresentar, que me procurem, tá bom? Mas é extremamente importante que a gente caia na parte de programação, senão a gente aprende documentação por documentação e não sai do lugar. Então eu vou começar a mostrar esse material para vocês. Nós temos poucos dias até o encerramento da disciplina, então eu vou fazer o seguinte: eu vou disponibilizar já todo o material para a gente fechar a disciplina. Será um conjunto de vídeos mostrando para cada uma das entidades que a gente estudou no diagrama de classe como fazer uma representação dela lá no nosso código Java. Ou seja, vocês vão aprender a fazer essa ida e essa volta, aprender de uma documentação entender que código tem que ser gerado, de um código entender como registrar aquilo ali. Observem que isso é um exercício mental, ou seja, mesmo que você não vá trabalhar necessariamente com uma empresa que trabalhe e atualize diagramas de classe, você está exercitando na sua cabeça a forma correta de armazenar as informações e a forma correta de organizar as estruturas dentro do seu código para poder manter ele mais organizado, mais limpo, com melhor manutenibilidade, ou seja, que é mais fácil de dar manutenção, com melhor legibilidade e conceitos similares. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar meu material com vocês. Eu peço licenças que eu estou fazendo fora do meu local normal do meu escritório, então eu vou ter que compartilhar aqui a tela com vocês e dar um Alt Tab aqui. Mas vamos lá. Nesse primeiro vídeo nós falaremos então sobre classes, tudo bem? Eu vou pular aqui um pouquinho para a gente já chegar na parte que a gente precisa. Então aqui nós temos um exemplo. Observem que essas três classes, elas são ligadas, né, pelos nossos relacionamentos. E nós temos em cada uma delas métodos, atributos e os nomes dos relacionamentos, assim como os nomes das classes. Então agora nós vamos ver como é que a gente escreve isso lá no nosso Java. Com o conceito de classes, vão ver que é algo bem básico. Quem já fez qualquer disciplina aí da parte de linguagem de programação, até de programação 2, acredito que já seja trabalhado, vocês já terão uma noção de como é que isso aqui funciona. Então vamos lá, vamos dar uma olhada como é que eu posso fazer aqui a criação de uma classe. Então observem que eu tenho aqui um segundo arquivo além do meu principal, do meu main. Eu criei pessoa.java e eu defini um public class pessoa, ou seja, eu estou criando aqui uma classe. Essa classe é pública e o nome dela é pessoa. E eu estou fazendo uma definição de escopo aqui, ou seja, eu estou abrindo ali com o sinal de chaves para identificar o que está contido dentro dessa classe, né? E agora nós vamos adicionar algumas informações importantes, que são, por exemplo, os nossos atributos. Beleza? Então, todos aqueles atributos do nosso diagrama de classe foram adicionados aqui com a sua respectiva, o respectivo tipo de variável. Tá bom? E agora, para finalizar, nós criamos um construtor, beleza? Esse construtor, então, ele tem aqui como objetivo garantir que não seja possível instanciar essa minha pessoa sem eu passar todas as informações necessárias para essa instanciação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo garantir que é impossível ter um objeto do tipo pessoa sem definir esse camarada com o nome tal, o CPF tal, a idade tal, a altura tal e o peso tal. Não haverá então no meu sistema, dada a forma com que eu escrevi aqui esse código, não haverá uma pessoa cadastrada, um objeto da classe pessoa com o peso em branco, porque eu preciso passar um peso. Tem uma observação importante: você precisa passar um peso, mas nada te impede de passar uma variável vazia. Não façam isso, isso fere a legibilidade do seu código. Se você espera receber uma variável chamada peso do tipo double, não passa essa variável nula, porque é possível você passar um double sem conteúdo, só que você quebra, você viola a legibilidade, você está perdendo coesão dentro do seu código. Então, se você teve o trabalho de criar o construtor, é justamente porque você deseja que esse construtor seja mantido. Eu vou só dar um Alt Tab aqui para conferir, se vocês estavam vendo direitinho. Outra coisa muito importante são os métodos. Então aqui observem que eu estou criando o método get e o método setCPF. E observem que nós temos o que? No método get a gente retorna o CPF atual e no método set a gente recebe um objeto, uma variável, né, do mesmo tipo do CPF e faz a substituição. Ou seja, a gente coloca o valor novo, o valor passado por parâmetro, sobrescrevendo o valor antigo. Então essas são formas que a gente tem aí de escrever, por exemplo, esses métodos mais simples que nós criamos.
Tudo bem? Então observem que com esse contexto, vocês já conseguem criar classes, colocar seus atributos e colocar também os métodos dentro do Java, beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso e aí depois eu retorno para a gente falar um pouquinho sobre a questão da navegabilidade no próximo vídeo. Valeu pessoal, é isso, espero que tenha ficado claro. Se tiverem ficado com alguma dúvida, não deixem de me procurar e nós vamos tirar todas, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.